Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação na Palavra de Deus. E esses momentos são muito importantes. Por quê? Porque é um momento em que não apenas nos relacionamos com Deus, mas é o momento em que nós paramos durante o nosso dia para ouvir a voz de Deus. E como é importante ouvir a voz de Deus, pois é por meio dessa comunicação, desse relacionamento, que nós somos inspirados. Nós recebemos a sabedoria do céu, recebemos aquilo que tanto precisamos, que é a presença de Deus, para poder continuar a nossa jornada que conduz à vida eterna. Sem muitas delongas, eu quero convidar você a, junto a mim, fazermos uma oração, buscar a presença de Deus por meio de uma oração e logo em seguida meditarmos na palavra de Deus, naquilo que Ele quer nos apresentar no dia de hoje. Então vamos orar? Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estar aqui, juntos, buscando o Teu reino, buscando a Tua santa presença. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje, 20 de junho, é Influência em longo prazo. O texto bíblico para a nossa reflexão se encontra no livro de Tito, capítulo 2, o verso é o 2, que diz assim, ó. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Olha que conselho interessante que Paulo estava passando para o seu amigo e jovem Tito. Ele disse, olha, aqueles que já adquiriram experiência com o passar do tempo, né? São idosos, estão aí na melhor idade. Essas pessoas, elas devem adquirir algumas características, algumas atribuições que só se consegue com o passar do tempo. E aí ele lista essas características. Ele diz o seguinte, olha, devem ser moderados. Eles devem ser respeitáveis. Eles devem ser sensatos. Eles devem ser sadios na fé, eles devem ser sadios no amor e na perseverança. Dois atributos Paulo coloca em destaque, que é o amor e a perseverança, que poderíamos dizer, trocando a palavra paciência, que se encaixa perfeitamente também. Em outras palavras, eles devem ter amor e paciência. Davi, por que o amor e a paciência é tão importante? E que deve ser atribuições, atributos, características que nós devemos desenvolver com o passar dos dias da nossa vida. A meditação trouxe uma história bastante interessante, conta a história de um rabino judeu, né? Um homem muito bondoso, muito paciente e que tinha um hábito de jejuar. E aí um dia, a qual ele estava fazendo jejum, ele passando pela rua, ele viu ali um restaurante muito bonito, mas que não era próprio para os judeus, porque o tipo de alimento que era apresentado ali, né, disponibilizado ali, não eram alimentos próprios para a cultura alimentar dos judeus. E aí, enquanto ele passava, olhando ali para dentro, ele reconheceu um irmão de fé, um amigo judeu. A princípio ele achou estranho, e aí ele bateu ali na janela, chamou o amigo para fora para conversar, o amigo veio. E aí ele perguntou, olha, você sabe que hoje é dia de jejum? O amigo disse, sim, eu sei. Você sabe que esse restaurante, ele não oferta, não fornece alimentos que estejam de acordo com a nossa cultura alimentar? O amigo judeu dele disse, sim, eu sei. Aí a história fala que nessa ocasião ele sorriu, olhou para os céus e disse, Senhor, obrigado, porque os teus filhos, eles podem quebrar o jejum no dia de jejum, eles podem até comer comida que não são próprias para eles. Mas uma coisa o Senhor nunca vai ouvir da boca dos teus filhos, que é a palavra mentirosa. Ele estava naquele momento vendo que mesmo em meio a algumas, podemos dizer assim, informações que não batia, né, com aquilo que ele acreditava, ele procurou ver o lado positivo, o lado bom da história, que foi
que o rapaz falou a verdade, mesmo sabendo que tudo aquilo era impróprio, era errado, dentro da cultura deles. E é interessante isso, porque nós temos muita dificuldade em ver o lado bom das coisas. E somente com a experiência, somente com o passar de dias, a gente para de se preocupar com pequenos detalhes e passa a admirar aquilo que de fato tem de bom, aquilo que de fato é genuíno. A coisa que Paulo quer chamar a atenção para nós é o seguinte aspecto. A gente, quando é jovem, a gente tende a querer ter o controle de tudo, dominar todas as esferas da vida. Mas a gente percebe com o passar do tempo, com o envelhecimento, com o amadurecimento, a experiência, que muitas coisas fogem ao nosso controle. E que dentro do contexto espiritual, dentro do contexto cristão, o que cabe a nós é confiar em Deus. Porque é do Senhor o realizar no agora. Pertence ao Senhor o realizar no amanhã. E pertence ao Senhor deixar tudo em ordem nos dias por vir. Em outras palavras, o que cabe a mim e a você nessa vida é apenas observar a mão de Deus agindo. O que cabe a mim e a você é sermos uma influência positiva na vida das pessoas que estão ao nosso redor, crendo que Deus ele vai agir nos corações daquelas pessoas que tiverem contato comigo, com você. Então, que tal hoje, eu e você, refletirmos nesse ponto? Refletirmos nesse tema sobre influência em longo prazo. Não perca as oportunidades que Deus vai te colocar hoje. Aproveite todas elas. Não tenha pressa em ver o acontecer, mas tenha pressa em viver aquilo que Paulo descreveu aqui como boas características de um bom servo de Deus. Moderação, paciência, amor, sensatez, fé, tudo isso deve estar presente na vida de um cristão. Nós chegamos ao fim de mais uma meditação. Papai do céu continue falando aos nossos corações, porque a cada dia nós só temos a ganhar e a crescer espiritualmente. É isso, até a próxima e tchau, tchau.